Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: uma igreja perseverante; segundo, uma igreja que ora com poder; terceiro, uma igreja ousada no seu testemunho. Nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 4, versículo 31, que diz: E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A verdade prática diz que a igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. A palavra-chave é Espírito Santo. Então, o primeiro tópico, uma igreja perseverante. Uma igreja perseverante, os subtópicos dela são: ela não suporta, ela suporta o sofrimento, ela não negocia os seus valores e ela está convicta da sua fé. Então, o primeiro subtópico, que é suporta o sofrimento. Uma igreja perseverante, ela suporta o sofrimento. Então, após a pregação, junto à Porta Formosa, Pedro e João, eles foram levados presos, está em Atos capítulo 4, versículo 3. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Aí, posterior a isso, eles foram ameaçados por pregarem no nome de Jesus, está lá em Atos 4 e 17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então, eles não queriam que falassem no nome de Jesus, não queriam que ensinassem em nome de Jesus para mais ninguém, e ameaçaram Pedro e João para que eles não fizessem mais isso. Então foi dito a eles que não falassem e nem ensinassem em nome do Senhor. Está lá em Atos 4, versículo 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome do Senhor Jesus. Então a ordem era clara, mas os apóstolos, eles estavam, Pedro e João aqui no caso, eles estavam dispostos a sofrerem as consequências de não seguir essa ordem dada pelos opressores. Então, suportariam tudo por amor a Jesus. Eles agiam com perseverança. Sabe por quê? Atos 4 e 8 vai dizer assim, então Pedro cheio do Espírito Santo. Então, ele estava cheio do Espírito Santo. Então, isso faz com que nós possamos suportar as duras provas. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Essa aqui foi o início das palavras de Pedro. Então, o tempo verbal do grego usado aqui nesse versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que Pedro, ele já havia sido batizado no Espírito Santo, ou seja, ele já estava revestido do poder do alto. Olha em Atos 2,4, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E ali, nesse momento, eles foram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, recebemos a Jesus, quando aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, somos vestidos. Nesse caso aqui, Pedro foi revestido, ou seja, uma nova vestimenta. Está vestido com o Espírito Santo, agora foi batizado, então foi revestido com o Espírito Santo. Então, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela suporta as provas e também suporta o sofrimento. Então, o segundo subtópico, ela não negocia os seus valores. Então, uma igreja perseverante não negocia os seus valores, é o nosso segundo subtópico. Então, quando os sacerdotes, eles intimaram os apóstolos e também deram ordem para que não falassem e nem ensinassem em nome do Senhor Jesus, sabe qual foi a resposta? Atos 4,19 vai dizer: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Então a pergunta que ele responde com uma outra pergunta, Você acha que é justo ouvir mais a vocês do que a Deus? Então, o que é mais importante? O mais importante é ouvir a Deus em detrimento dos homens. Porém, esse caso é um caso à parte, é um caso que as pessoas estavam agindo contra o Senhor Jesus, não queria que pregasse o nome de Jesus, não queria que ensinasse em nome de Jesus, não queria que falasse mais desse nome. Olha o problema, tem gente que não quer obedecer aos pastores, obedecer à liderança, obedecer à chefia por conta desse versículo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eles estavam sendo proibidos de falar no nome do Senhor Jesus, sendo que o Senhor Jesus ordenou que falássemos no nome dele, que testemunhássemos acerca dele. Então sim,
nesse caso, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque Deus constituiu autoridades na terra. Se Ele constituiu autoridades na terra, não é para a gente passar por cima da autoridade, obedecer a Ele em detrimento da autoridade que Ele mesmo instituiu. Então nós temos sim que obedecer, prestar contas às autoridades aqui da terra. Então, em outras palavras, eles afirmaram que não negociariam sua fé. No caso de Pedro e João, que eles não iam negociar sua fé, não iam parar de falar no nome de Jesus. Não abririam mão dos valores que eles haviam recebido, pois os valores são inegociáveis. Então, uma das marcas da igreja que perdeu ou que está perdendo o poder do Espírito Santo é a aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras, que afrontam a palavra de Deus, que afrontam o próprio Deus. Então a igreja ela pode perder, a igreja já perdeu ou está perdendo o poder do Espírito Santo quando ela começa a aceitar esse tipo de princípio, esse tipo de prática. Aí o terceiro subtópico fala que ela está convicta da sua fé, ou seja, uma igreja perseverante, ela está convicta da sua fé, ela tem certeza daquilo que ela acredita ou de quem ela acredita. Então uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está convicta da sua fé, ela não se apoia em suposições, mas no que? Em fatos. E onde estão os fatos? Na palavra de Deus. Atos 4:20 diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não podemos, nós temos que falar, nós precisamos falar, nós temos ordem para poder falar. Então os primeiros cristãos, eles não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam das suas obras. Então quando Filipe pregou lá em Samaria, os samaritanos se convenceram. Sabe por quê? Atos 8:6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Ao que Filipe dizia. Por quê? Ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então ouviam o que ele falava e viam os sinais que ele fazia. Então eles prestavam bastante atenção. Dizem que Deus é plenamente obedecido lá no céu, porque lá ele é visto. Então, enquanto aqui na terra muitas vezes é desobedecido, porque simplesmente ele é apenas ouvido aqui na terra. No entanto, a igreja cheia do Espírito Santo, ela não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Então, quer nós simplesmente ouçamos, eu não estou vendo Deus, então não preciso. Não. Somente de ouvir a sua voz, de sentir a presença dele, nós precisamos obedecê-lo. Sabemos que ele existe, sabemos que ele é real. Por que não obedecer? Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o dono do ouro, da prata, ele é o dono de todo mundo, de todo o universo. Olha só, por que não obedecê-lo? Se eu crio esta caneta, eu quero que ela faça o quê? Ela faça exatamente o que ela foi criada para fazer, não é isso? Ela foi criada para escrever e também como eu criei, ela me pertence, não é isso? Então Deus criou cada um de nós, Deus me criou, Deus te criou, então nós pertencemos a Ele. E o que Ele quer que eu faça? Ele tem um plano para a sua vida, assim como Ele tem um plano para a minha vida. E o plano da sua vida é diferente do plano que Ele tem para a minha vida. Então que nós possamos fazer aquilo que Ele quer que cada um de nós façamos. Romanos 15, do versículo 18 e 19 diz assim: porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra e por obras. 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Não é só com persuasão de palavras, não, mas também através do poder de Deus. Então Jesus ele foi poderoso, tanto em palavras quanto em obras. Jesus foi dessa forma, e ele nos deu exemplo, não foi? E exemplo é para quê? É para ser seguido. Lucas 24:19 diz assim: e ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo, de todo o povo. E o resumo desse tópico diz que a igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e também na sua missão. Ela não simplesmente acreditava no Senhor Jesus, não, mas ela continuou desempenhando o seu papel como igreja aqui nessa terra, que também é o que nós precisamos fazer ou continuar fazendo para quem já está fazendo. O segundo tópico fala sobre uma igreja que ora com poder. Então uma igreja que ora com poder, os 3 subtópicos dela diz assim, orando com propósito, orando em unidade e orando fundamentado na palavra de Deus.
Então o primeiro subtópico, orando com propósito, nós observamos na oração de Atos capítulo 4, versículos 24 a 30, dizendo assim, ó: E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. 25. Que disseste pela boca de Davi teu servo: Por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? 26. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. 28. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. Então eles oraram com um propósito e por isso eles foram específicos. Não foi uma oração vaga. Eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania, para que Deus agisse no meio deles e também para que Deus lhes desse poder para testemunhar acerca do Senhor Jesus. Então a oração tinha um propósito. Nossa oração precisa ter um propósito, tem que ser direcionada, não é para ser vaga, não é para ser de qualquer maneira. Aí entra o segundo subtópico, que fala sobre orando em unidade. Atos 4:24. E, ouvindo eles isto, unânimes, ó, fala de unidade, levantaram a voz a Deus. Então, na concordância de Strong, a palavra unânimes, ela vem do termo grego, eu não sei nem se eu consigo ler isso aqui, homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito, em total harmonia. Isso que significa a palavra unânime, significa harmonia, significa o mesmo propósito. Então isso mostra que havia o que na igreja? Havia unidade e havia concordância até mesmo na oração. Então uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é unida, ela sabe respeitar as diferenças, entende que a unidade não significa que todos sejam iguais. Não, todos têm unânimes no mesmo propósito, mas as pessoas não são iguais. Nós sabemos disso, nós temos que entender essas diferenças. Então, no meio da igreja há crentes mais experientes, há crentes que ainda estão aprendendo, há crentes que são maduros na fé e também há crentes que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Então tem todo tipo de gente, todo tipo de crente. Nós precisamos entender, compreender isso daí para que a igreja continue a crescer de maneira exponencial, mas respeitando a identidade de cada um, a essência de cada um, a individualidade de cada um e também o patamar que cada um está. Não adianta eu querer falar para um aluno da primeira série sobre equação do terceiro grau. Não, então nós temos que respeitar essas diferenças. Mas nada disso impede que a igreja ela se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito, com a mesma intenção, com o mesmo intuito. Aí o terceiro subtópico fala sobre orando fundamentado na palavra de Deus. Então, ao orarem, os crentes eles citaram o Salmo 2, versos 1 e 2. Lá em Atos 4:25 eles fizeram essa citação. Que disseste pela boca de Davi teu servo: Por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Então, não basta orar, é preciso orar fundamentado na palavra, crendo e também afirmando as suas verdades. Jeremias 1:12 diz assim: E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, se Deus vela pela palavra dele para poder cumprir, nós oramos baseados na palavra, nós oramos fundamentados na palavra, com toda certeza seremos abençoados, seremos respondidos da parte do Senhor. Então, não há dúvida de que a falta de fundamentação, a falta de base bíblica, ela pode estar por trás do fracasso da vida de oração de muitas pessoas. O resumo desse tópico diz que a oração ela foi
e é a base espiritual da igreja, trazendo o quê? Direção, trazendo coragem e também trazendo o poder de Deus sobre as nossas vidas. O terceiro tópico fala sobre uma igreja ousada no seu testemunho. Os seus 3 subtópicos dizem assim: ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho, ousadia no exercício dos dons espirituais e ousadia na exposição da palavra. Então, o primeiro subtópico, ousadia para enfrentar a oposição no Evangelho. Então, irmãos, pregando o Evangelho, nós vamos ter oposição. Por quê? Porque nós estamos andando contra Satanás, contra o caminho do inferno. Então, nós vamos ter oposição ao pregar. Ah, mas eu estou fazendo uma coisa boa. Vai ter oposição. Se estivesse fazendo uma coisa ruim, não ia ter problema nenhum, mas se tu está fazendo uma coisa boa, vai ter oposição. Então os crentes, eles oraram conscientes dos obstáculos que eles estavam enfrentando. Versículo 29 fala assim: olha para as suas ameaças. Então já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Então ela suporta a oposição, ela suporta o sofrimento. Por quê? Por causa do Evangelho. Então deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica, ela sofrerá rejeição e também oposição. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, aqueles que são sinceros, querem viver piedosamente, vão sofrer perseguição, vai ter problema, vai ser rejeitado pelo mundo, porque nós não fazemos parte desse mundo. Então, uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado, ela perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Aí entra o segundo subtópico, que diz assim: ousadia no exercício dos dons espirituais. Algumas pessoas são cessacionistas. Valdecir, o que é isso? Cessacionista é de cessar, de acabar, de terminar. Cessou, não tem mais. O que isso significa? Significa que as pessoas não acreditam nos dons espirituais, significa que as pessoas não acreditam mais em curas divinas, significa que as pessoas não acreditam mais no batismo no Espírito Santo, porque disseram que foi só para o período dos apóstolos, só para essa igreja primitiva lá de Atos. Hoje não tem mais nada disso. Então nós somos chamados de cessacionistas, mas nós cremos, nós acreditamos nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, na cura divina, acreditamos em tudo isso ainda, porque se está na Bíblia e ainda está no Novo Testamento, nós vamos, cessou, foi só, não, é para hoje, é para a atualidade, é para nós. Então o evangelista, ele nos informa que, tendo eles orado, Atos 4:31, que é o nosso texto áureo, certo? Tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Então, desde lá até os dias atuais, existe essa possibilidade de nós sermos cheios do Espírito Santo, de nós sermos batizados com o Espírito Santo e de nós possuirmos os dons espirituais. Então, no ensino de Lucas, da mesma forma como de Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. 1 Coríntios 14, 12, não é? Assim também nós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. E Efésios 5,18, Paulo também deixou escrito: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. No vinho, na bebida alcoólica, vai ter dissolução, vai ter problema, mas no Espírito não, vai ter alegria, vai ter paz, vai ter gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e o principal de todos, que é o amor. Então não é apenas uma frase de efeito. Lá em Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e também que opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. Olha em Atos capítulo 6, versículos 3 e 5. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Então, fazia parte dos requisitos. Ser cheio do Espírito Santo fazia parte dos requisitos para ser separado para o diaconato. Cheio de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade, ou sobre este importante negócio. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão. Todos ficaram contentes com isso. Elegeram a Estevão, homem, olha qualidades de Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Quem mais?
Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E Atos capítulo 8, versículos 5 a 7 diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha o problema que nós estamos tendo hoje. Estamos pregando tantas coisas e esquecendo de pregar o principal, que é Cristo, que é o Evangelho. Agora, Filipe desceu à cidade de Samaria e pregava o quê? Pregava Cristo, justamente a mensagem principal, o que nós temos que fazer ou voltar a fazer se paramos. Versículo 6. E as multidões, a unidade de novo aqui, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Esses eram os sinais que Filipe estava realizando. Filipe era só um diácono ali, tá bom? Acabou de ser separado do diaconato, foi pregar lá em Samaria. Olha só o que estava acontecendo aqui. Todo mundo prestava atenção nele, nas suas palavras, porque ele pregava Cristo e ainda operava sinais, prodígios e maravilhas. Atos capítulo 13, versículo 9 também diz assim: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, é lógico que Deus não está mudando o nome dele aqui. Eu quero que você entenda que um nome é grego, outro nome é hebraico, tá? Então Shaul ou Saulo é o nome hebraico dele e Paulo seria o nome grego dele. Então, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Então Paulo também era cheio do Espírito Santo. Nós devemos nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação. Para quem? Para mim só? Não. Para toda a igreja, para que haja a unidade. O terceiro subtópico fala sobre ousadia na exposição da palavra. Então as escrituras dizem que após a oração da igreja, todos, não ficou um de fora, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Está lá em Atos 4,31, que é o nosso texto áureo. É o texto áureo dessa nossa lição. Então é interessante observar que o uso da palavra ousadia, aqui em Atos 4,13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, foram informados, o texto áureo é o 4,31, tá? Agora aqui em 4,13 eu vou fazer a leitura para nós entendermos essa palavra ousadia aqui. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Homens indoutos, e letrados, mas tinham a ousadia, e se eles tinham ousadia, eles entenderam que é porque eles estiveram com Jesus. Fizeram o curso teológico com o próprio Senhor Jesus. Então, para se referir à coragem de Pedro e de João, quando eles foram interrogados pelos anciãos escribas, utilizaram essa palavra aqui, ousadia. Então, o cristão cheio do Espírito Santo, ele se torna corajoso em sua vida cristã e prega a palavra de Deus com poder. E o resumo desse tópico diz que, movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o evangelho com ousadia, sem temer oposição. Tinha oposição? Tinha oposição, mas eles não tinham medo disso não. Eles continuavam assim mesmo a pregar a palavra. E a conclusão diz que nesta lição nós vimos o que caracteriza uma igreja pentecostal. Ou seja, o que caracteriza? A plenitude do Espírito Santo, a completude, a totalidade, ser cheio do Espírito Santo é o que caracteriza uma igreja pentecostal. Então a primeira igreja, ela não foi perfeita, como muita gente acha, Então, como o livro de Atos deixa bem claro, contudo, suas limitações elas eram superadas por um viver diário debaixo da capacitação do Espírito Santo. É da forma como nós vivemos ou temos que viver. Então, se nós queremos de fato ser uma igreja relevante, nós devemos nos deixar encher ou ser cheios do Espírito Santo na nossa vida. Mas não é ser relevante para aparecer para todos. Não. Ser relevante no seu serviço, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós desempenhamos, no nosso papel como igreja aqui nessa terra. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.